Olá, crianças, tudo bem? Espero que estejam todos bem. No Momento Cris Conta de hoje, nós vamos conhecer a história desse livro, que é Chapeuzinho Amarelo. Mas antes, curte aí, dá o seu like e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Manda para todo mundo que você conhece, para as pessoas que você gosta, para que eles possam compartilhar com a gente esse momento tão especial e nos motivar a contar novas historinhas para vocês, certo? Hoje, além do livro, nós temos a sacola mágica, que talvez poderá sair de dentro alguns personagens da história. Vamos lá? Mas antes de começar a história, nós temos que cantar a nossa musiquinha, aquela que a gente chama a história para dentro do nosso universo encantado. Então vamos começar? 1, 2, 3. Era uma vez, assim vai começar a linda história que agora eu vou contar. Batam palmas, minha gente. Batam palmas outra vez. Batam palmas bem contente. Vou contar era uma vez. A história já entrou pelaquela porta. Então, Chapeuzinho Amarelo. Era Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Ela tinha medo de tudo. Aquela Chapeuzinho, ela já não ria, em festa não aparecia, não subia a escada e nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Ah, coitadinha da Chapeuzinho Amarelo. Vivia amarelada de medo. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra e nunca apanhava sol. Por isso que ficava assim amarela. Tinha medo até da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia assim, parada, deitada, mas sem dormir, com medo do pesadelo. Coitada da Chapeuzinho Amarelo. Era assim, amarelada de medo. E de todos os medos que essa Chapeuzinho tinha, o medo mais medonho era o medo, sabe de quem? Do lobo. Ela tinha medo do lobo. Um lobo que nunca se via. Do outro lado da montanha, morava lá longe, num buraco na Alemanha, cheio de teia de aranha. Numa terra tão estranha que vai ver, esse tal lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do lobo. Um dia, ela ficou com medo de encontrar um lobo. Esse lobo que talvez nem existia. Ai, Chapeuzinho Amarelo. De tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com esse lobo, um dia ela acabou topando com o lobo. E o lobo, esse lobo, ele era assim, ó. Ele tinha carão de lobo. Ele tinha olhão de lobo e jeitão de lobo. E principalmente um bocão que era tão grande, que era capaz até de comer, sabe quem? Aquela que participou da história. Até mesmo 2 avós. Ele podia comer 2 avós.
Meu Deus, mas que boca grande esse lobo poderia ter. Ele poderia comer até mesmo com a sua boca enorme um caçador. Já pensou esse lobo comer até o caçador? E aí, com a boca tão grande que ele tinha, ele poderia comer até mesmo uma princesa inteirinha. Como poderia ser um lobo comer 2 avós, um caçador e ainda uma princesa inteirinha? Ai, mas a boca desse lobo tinha que ser uma boca muito enorme mesmo que ele tinha. E aí, a boca dele era tão grande que ele poderia comer 7 panelas de arroz e ainda um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que, quando a Chapeuzinho Amarelo encontrou de fato o nosso amigo lobo, ela foi perdendo aquele medo. O medo que ela tinha de ter medo do lobo. Foi passando aquele medo e o medo do lobo foi ficando bem pouquinho. Depois que acabou o medo, aí ficou só o lobo mesmo. O lobo, esse ficou chateado. Ele ficou chateado de ver e ficar vendo aquela menina olhando para a cara dele, só que sem o medo dele. Ele ficou envergonhado, ele ficou triste, ele ficou murcho, ele ficou branco azedo, porque o lobo, tirando o medo, é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. Ai, e o lobo ficou chateado, muito chateado. Então, o lobo, que já estava muito chateado, ele gritou: "Eu sou o lobo!" Mas a Chapeuzinho nem ligava. E aí ele gritou mais alto ainda: "Eu sou o lobo!" E a Chapeuzinho já estava meio enjoada daquilo, com vontade de brincar de outra coisa, mas o lobo só sabia gritar: "Eu sou o lobo!" Então ele gritou aquele nome umas 25 vezes, que ele era o lobo, pro medo da menina ir voltando. E para que ela soubesse com quem que ela estava falando. Só que não adiantou nada. E o lobo continuou gritando. "Eu sou o lobo, eu sou o lobo, eu sou o lobo, eu sou o lobo, bolo." Quando ele percebeu, ele já não estava mais falando lobo. Ele estava falando, mas era de um bolo. Ai, meu Deus, o lobo virou um bolo. Então, a Chapeuzinho se encheu. Olhou para a cara dele e disse: "Para sim, agora já deu, do jeito que você tá." E o lobo ficou parado, olhando para a cara dela. Ele já não sabia se ele era um lobo ou se ele era um bolo. E aí, ele ficou tremendo que nem um pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela, tudo, inteirinho. Então, foi quando algo inesperado aconteceu. A Chapeuzinho, ela não comeu aquele lobo e nem muito menos o bolo do lobo, porque ela sempre quis um bolo mais gostoso de chocolate do que sabor de lobo. Então, agora ela come de tudo e ela tá bem diferente. Agora a nossa Chapeuzinho, ela come de tudo menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva e nem foge do carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa na árvore, rouba a fruta e depois joga até amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, ela inventa uma brincadeira, que
aqui, não sente mais medo e transforma em companheiro aquele medo que ela tinha. O raio virou o raio. Barata virou tabará. E a bruxa virou chabru. E o diabo, bodiá. E o medo ela nunca mais sentiu. E aprendeu que o melhor mesmo é viver, brincar, se divertir. Que não precisamos ter medo das coisas. E nem ficar amarela por causa disso, não é? E aí, ela viveu feliz para sempre. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. E quem gostou, bate palma! E essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu, curte, deixe o seu like, se inscreva no canal, manda para os amigos para que eles possam curtir essa história também. Certo? Então tá. Beijos, fiquem bem. Tchau, tchau!